tahan wiya yuni iri hatahan wiya yuni ni tahan ni to ka problema wa ni tahan hata wa ni wa wana ni ru ita ni ru kinyata wasikali kumasika kwa kinyata yamba nya kumasita na likinya kwa kinyata wa seni irita hane muita kasata mama na dinheiro kwa hani ya wo shone hani iri alo kahakai tio amo kamu kwa to kwa hani tana wa itaga he kawa mai ni ti so mama na he kawa awali ya ko hingira ha da ni ko ta kawa hiko ku ya ko ho itora hiko he trai to ni hiko ku atuna ha ganyo hiko ku ala atuna kwa sa taweni iri ganyo hiko ku ala dinheiro kwa kwa kali iri kenya hana muita mama iri kenya dawa hiya ko hota kama ni kutara ni ya ko hira ma muita wala kali atuna hakenta atuna halle ya ko atuna ha iri kenya muita mama na sene tá sene ele falou mas ele disse que a mesma coisa que mais assim, para eles, o ritual que importa, que é o coração da cultura deles, que é o Yanquá, que é esse ritual, com o seu repertório de cantos, ele não mudou. Isso continua e continua forte. É o coração, como dizia o Ini. O Ini é o coração. Né? O que está mudando? Não tem mais peixe. Então... as barragens faz. A barragem é uma coisa muito custosa ecologicamente, não só isso, é um esforço monumental de um monte de gente trabalhando. E depois não pega nenhum peixe. Não é só o problema de não pegar o peixe, você imagina o investimento emocional que tem nisso, né? De você depois não ter nenhum peixe. É uma vergonha monumental chegar diante da comunidade sem nenhum peixe. E não existia um sem peixe, porque a base da troca ritual é esse peixe. E aí então é isso, tem que ficar... Aí entrou a questão do dinheiro, como falou, agora o dinheiro entrou. Então, hoje o dinheiro é um problema. Até pouco tempo atrás, dinheiro não era um problema, a gente não precisava de dinheiro, agora precisa. Então, é um problema. Então, agora entrou carro é um problema. Todo mundo quer carro, vai para a cidade o tempo inteiro, etc. Gasta, quebra, bate, entendeu? E o que mais? Na verdade, essa história de falta de peixe e dinheiro começou exatamente como resultante do início das construções dessas obras de hidrelétrica, PCH. Quando eles vão fazer essas obras, eles precisam da anuência dos povos indígenas ali, que eram 5, incluindo os Enauenê. E a compensação ambiental é grana. Então, para os Enauenê, eles receberam 1,5 milhão. Outros povos ali, um pouco menos, um outro grupo que também é mais afetado, 1 milhão. Aí vocês imaginam o que é um povo como os Enauenê, que eles eram praticamente independentes, eles não tinham dependência econômica, certo? Eles iam, faziam as barragens, pegavam os peixes, sabem a época de ir, sabem quando os peixes vão subir, sabem tudo. Quando eles passam a não ter mais os peixes disponíveis e passam a ter que buscar fora de uma outra maneira, comprando, sendo que em várias ocasiões eu presenciei, eles não tinham o dinheiro suficiente para comprar a quantia necessária de peixe para a manutenção dos rituais, que vai durar, depois que eles voltam com os peixes, ainda uns 2, 3 meses. Ainda uns 2, 3 meses. E esse é um oferecimento importante para esses espíritos que eles temem muito. Que eles têm uma relação de submissão e uma diplomacia constante para manter a harmonia com esses caras, porque os caras são punk, eles não perdoam, são insaciáveis. Tanto que esses espíritos tratam os Enauenê de mortais. E os outros, que a Ana Paula falou que está relacionado a 2 outros rituais, eles têm 4 rituais, certo? Esse Yanquá e o Derorim, que é aquela falta panha ali. Mortais não, eu chamo eles de mortos.
mortos. Chamo de gente morta. E depois eles têm o Salomão e o Cateucum. Da perspectiva desses espíritos, eles são mortos. Esses dois rituais, eles estão mais voltados para esses seres mais temidos. E os outros dois rituais, o das mulheres e o Salomão, estão mais relacionados a esses seres que habitam o alto, que são lindos, tratam os Enoine de netos. São a eles que os pajés se associam para curar doenças causadas por esses Iacariti, ou por ganância, ou porque, como a Ana falou, o cara cometeu alguma quebra de regra, não ofereceu o peixe da pescaria, sei lá. Então isso causa um certo desespero. Então, e os caras que fazem essas obras, eles sabem disso. Então acontecia o quê? Eles receberam 1,5 milhão. Aí tem um negócio que chama Plano Básico Ambiental. O Plano Básico Ambiental dos caras era motor, barco, micro-ônibus, televisão de plasma. Isso é Plano Básico Ambiental, certo? Não tem nada a ver. É um plano ambiental. O que tem de ambiental nisso? Então o que os caras fazem? Dão um barco, dão um carro, não sei o quê, mas eles não vão ter dinheiro depois para combustível, para essas pescarias, para manutenção desses motores ou de carros e tal. Quando chegar uma determinada época, que é o que está rolando agora, de novo, exatamente agora, eles vão construir uma nova. Como eles já sabem, já sacaram que eles foram procurá-los para tentar ajuda, tá, não sei o quê, pedindo aumento no repasse das 8 que eles já recebiam, a compensação mensal, os caras embutiram uma outra agora, entendeu? Eles vão criando dependência econômica e forçando, nós precisamos da anuência para mais uma. Mais uma. Então, o que ele estava falando, não nasce bem legal, ele falou, com relação ao ritual, a gente pega, a gente segura o ritual. Ele está seguro, ele não tem mudança, a gente não inventa. O problema são essas interferências internas que a gente passou a ter por conta de tudo isso. Terça-feira tem o Chaguataya, terça-feira, quarta-feira tem o Chaguataya. Como eles vão gastar esse dinheiro? São as pessoas da FUNAC? Não, são eles. Então eles decidiram comprar televisão? Não. Aí esse negócio de plano ambiental é complicado. Não é o dinheiro isso. Não, o que acontece? Esse negócio todo de compensação ambiental, tudo classificado como ambiental, para populações indígenas, sobretudo, é um negócio louco. O que acontece? É um saco de gatos, porque essa legislação ela não é respeitada, né? Você assim, a resolução Esconama, por exemplo, que é o que define, o que define a validade do empreendimento, né, sobre o território, ela, por exemplo, a primeira cláusula dela é dizer que se o empreendimento ele pode não ser realizado, se isso vai afetar artigos fundamentais da Constituição, que é bem-estar da população, etc, do entorno, dos rios, não sei o que lá. Isso nunca acontece. Quando alguém leia-se, um empresário, um político, qualquer coisa, se decide fazer um empreendimento desse porte, ele vai fazer. Acabou. Geralmente já está saindo do papel. Então, assim, a justiça vai atuar. Essas hidrelétricas, por exemplo, elas passaram por uma série de contestações no Ministério Público que foram acatadas em várias instâncias. Quando chegou no STF, o argumento foi... como é que é? Como é que é o argumento? Tem um nome para isso. O empreendimento já estava avançado, então uma espécie de argumento do fato consumado. Tipo assim, não podemos parar isso porque os prejuízos para a nação serão muito maiores se a gente parar. Só que é tudo mentira. E aí, então assim, é uma coisa surreal. Aí o que acontece? Só que a legislação, desde não sei que década, obriga que haja estudos ambientais. Desde que entrou essa questão de resolução Esconama, etc., exige que haja estudos ambientais para que se avalie o impacto de um empreendimento. Então, o que acontece? É tudo um círculo vicioso absurdo. Os empresários contratam consultorias de pesquisadores, geralmente vendidos, né, antropólogos, biólogos, não sei o que lá, que estão a fim de ganhar, às vezes, 100 mil para cima, para fazer um laudo que geralmente, aí pode ser mais ou menos a favor, mas geralmente vai ter que ser tendente a ser a favor. Senão o cara não sobrevive nesse métier, né? A não ser que
né? Existem até umas consultorias um pouco, mas não adianta, sempre vai ter ele vai escamotear de um jeito que o laudo final seja, olha, você pode construir, mas então o que você vai fazer? Você vai mitigar e compensar. Então essa noção de plano de compensação e mitigação, que é uma falácia total. Mitigação então nem existe. O que você vai fazer? Vai construir uma floresta não sei aonde para substituir essa? Vai fazer o quê? Né? E com relação a populações tradicionais, você vai fazer o quê com isso? Quilombolas e indígenas sobretudo. O que você vai fazer com isso? Não tem que compensar. Se você vai ferrar o rio Xingu, o rio Juruena, não tem nada que substitua aquilo. É a mesma coisa que fizer na ONE. O que substitui? Isso foi muito discutido na época, a gente trabalhou muito sobre isso. O que vai substituir esses peixes que vocês viram secos sendo entregues nesse ritual? Absolutamente nada. O que está substituindo hoje, existe substituição. É frango congelado do mercado, de Vilhena. Então, o que precisa para aí, uma bola de neve, o que precisa para ir se alimentar de frango congelado do mercado de Vilhena? Precisa que os caras tenham carro, que tenham estrada, que tenham roupas, que tenham celulares, que tem... Aí vai essa bola de neve. Aí depois a população vai dizer, mas eles não são índios, porque eles estão de celular, estão de roupa, estão de não sei o que, não sei o que lá. Se ele for para Vilhena sem celular, sem roupa, sem carro, ele é um pobretão e vai ser tratado como um indigente. E ele não quer ser, como ninguém quer ser, né? Ninguém quer. Todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer ser tratado bem. Então, os índios também. Então, é isso que acontece. É um círculo absurdo, nefasto, funesto, como acontece nas populações urbanas, a mesma coisa, né? Só que alguns índios ainda têm a sorte ou o azar de ter um território demarcado. Tem alguns que não têm. Os Guarani e Kaiowá estão totalmente ferrados mesmo, não só eles, né? Não tem terra. Então, estão pela beira da estrada. Né? Tudo muito rápido. Plantação de cana e beira da estrada. Eles têm um território demarcado por uma série de motivos aí, complexos. Por exemplo, o Xingu está demarcado por uma série de motivos complexos, nada muito nobres, diga-se de passagem, né? Todo mundo comemorando muito Irmãos Vilas Boas, um negócio complicadíssimo. Por que escolheram o Alto Xingu? O que fizeram? Eu sei o que fizeram. Foram lá e tiraram os Iquipém, por exemplo, que não eram tão nobres quanto o Alto Xingu, e queriam botar eles em outra terra, arrancaram da terra, deixam botar em outro lugar, os Panará. Tudo isso é muito complicado. O que entra no imaginário desses sertanistas da década de 60, que passou até inclusive para algumas ONGs, né? De que alguns índios são mais interessantes que outros, são mais nobres do que outros, enfim, então você tem territórios demarcados, outros não. Os Nambiquara, que são esses vizinhos deles, são populações isoladas que dormem no chão, por exemplo, que não tem essa pompa toda, ritual. Eles foram arrancados do Vale do Guaporé, que era uma região extremamente fértil, que é do lado lá do Zenauenetão. E os Zenauene também, eles perderam a área mais fértil e ficaram no Cerrado. O Cerrado é importantíssimo, mas precisa de recursos que não estão no Cerrado também. E os Nambiquara estavam no Vale do Guaporé e foram empurrados para lá, para o Cerradão. Por que isso? São índios isolados que dormem no chão, que são caçadores, que vivem meio dispersos por aí. Ninguém está nem aí, né? Até hoje ninguém está nem aí. E é isso. Então, o que vale? Então, a compensação. Aí entra essas consultorias. Isso aí eu acompanho isso desde o começo. Desde 2003, para o Zenauene, que isso começou. Uma coisa de louco. Os caras,